Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus dessa vez conta uma parábola sobre aquilo que ele mesmo está vivendo, sobre a sua própria história. E desta vez os personagens então são os seus interlocutores. Jesus contou esta parábola para os chefes dos sacerdotes e para os anciãos do povo, ou seja, as maiores autoridades do tempo de Jesus dentro daquele povo. Sabemos que serão estas mesmas autoridades que levarão Jesus à morte. De uma certa maneira, aqui Jesus mostra os motivos desta perseguição e dessa morte, porque Jesus denuncia as ações deles. E dessa vez aqui o faz contando uma parábola, embora nesta parábola ele, além de fazer a reflexão, fazendo a comparação, provoca os ouvintes a darem uma resposta, aquela resposta que ele quer dar, o ponto em que ele quer chegar, não é ele quem dá. Ele faz com que os seus ouvintes deem. E depois ele faz a ligação entre a realidade e a resposta que deram, para mostrar que a parábola se refere a eles.
é tão claro que o Evangelho faz questão de dizer que os sumos sacerdotes e fariseus, ouvindo as parábolas, e esta de maneira especial, compreenderam que ele estava falando deles. Mas, infelizmente, em vez de se deixar tocar pela parábola para refletir sobre a situação que Jesus mostra, eles, na verdade, preferem executar o que está na parábola. Eles são os vinhateiros infiéis. Os vinhateiros que se apoderaram da vinha, que não entregaram os frutos, que mataram os emissários por 2 vezes e que agora vão matar o filho do dono da vinha. São eles. E Jesus então diz a eles o que eles estão por fazer. E eles, ao compreenderem, desejam verdadeiramente executar o que Jesus diz. É uma parábola, portanto, que nos fala da realidade do tempo de Jesus e das razões históricas que o levaram a passar os mistérios que nós recordamos na Semana Santa. Eles só não prenderam Jesus ali por medo das multidões. Eles precisavam, de alguma maneira, envolver as multidões, persuadi-las também a não se oporem à prisão e à morte que eles pretendem fazer. Olhando um pouco para o conteúdo das parábolas, da parábola que nós ouvimos, para tirar alguma coisa para a nossa vida concreta, alguma lição própria para nós, nós pensamos que Deus é o dono de tudo. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. A palavra proprietário aparece pelo menos 3 vezes aqui, de uma maneira até exaustiva. Deus é o proprietário. Esta é a primeira e grande lição. Tudo que temos é dele. Então, quem somos nós nesta história? Somos administradores. Tudo que nós temos é dele e nos foi confiado para que nós administrássemos. Somos nós que usamos. Porém, o proprietário, Deus, espera frutos de tudo que recebemos. Frutos quer dizer uma certa eficiência e fidelidade quer dizer entregar os frutos no tempo certo. Nem sempre fazemos isso. Tudo que temos deve servir para frutificar. Mas nós podemos, como os vinhateiros da parábola, reter aquilo que não nos pertence. Quando nos apossamos dos dons que Deus nos confiou, quando não fazemos frutificar ou não entregamos esses frutos. De que adianta, por exemplo, eu receber um dom de compreender as coisas, de saber um pouco mais, se eu não for capaz de ensinar isso para os outros? De que adianta eu ter o dom de saber escrever, se um dia eu tiver uma pessoa analfabeta, talvez um pai, uma mãe do meu lado, precisando que eu leia alguma coisa para eles e que eu os ajude e eu não o fizer? De que adianta isso? Estou retendo para mim, não estou entregando os frutos daquilo que eu recebi. Muita gente gostaria de ter os dons que nós temos, o que significa que os dons nos são dados para repartir, para que eles possam servir a todos. Quando nós os retemos para nós mesmos, quando nós egoisticamente nos apoderamos deles, eles se tornam sinal da nossa infidelidade a Deus. Apossar-se das coisas de Deus é o que eles na parábola dizem no final. Ele é o herdeiro, vamos matá-lo para tomar posse da herança. No fundo, a raiz do pecado, do que está denunciado nesta parábola, é isto: apoderar-se dos dons de Deus, não entregá-los.
e, num certo sentido, querer a morte de Deus, por não querer confiar ou entregar, devolver os dons a Ele. Viver como se Deus não existisse. É a raiz de todo o pecado. Esta parábola fala para nós também, deve falar. E é de se desejar que nós tenhamos a capacidade de nos deixarmos tocar por ela e de nos convertermos, de entregarmos os frutos no tempo certo. E não de continuarmos retendo para nós os dons que Deus nos deu, sem devolvê-los para Ele, sem partilhar com os nossos irmãos, e com isso, praticamente sendo algozes, sendo os responsáveis pela morte de Deus. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.